Pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma aula. Espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Rafael, de matemática, e vamos falar sobre os números primos e os números compostos. A nossa primeira aqui definição da aula é sobre números primos. O que seria um número primo? É todo número que vai ser divisível, tem dois divisores naturais, né? O 1 e ele próprio. Então, quando a gente vai fazer uma divisão por qualquer outro número, sem ser 1 e o próprio número, essa divisão não vai dar exata. Então, daí a gente tira o número primo como sendo um número que é divisível por 1 e por ele próprio apenas, ou seja, só dá uma divisão exata por esses dois números. Tem dois divisores naturais. Quem inventou esses números primos, né? Na verdade, foi um matemático grego chamado Eratóstenes, né? Ele viveu antes de Cristo e ele que desenvolveu a primeira tabela de números primos. Ele que foi o primeiro matemático que desenvolveu essa tabela. Esse nome primo não vem de família. Na verdade, a gente confunde, né, e fala assim: mas professor, primo é de família. Na verdade, primo, nesse caso, vem de primeiro, né? São os primeiros números de uma sequência de outros números, né? Então, na verdade, nós temos aí os números primos determinados por Eratóstenes, né, matemático grego, lá antes de Cristo. Esses números são usados em codificações e eles são muito utilizados na matemática para fazer decomposição, o MMC. Nós temos aqui do lado, né, os números primos até o 100. Então a gente tem aí 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Esses números são aqueles que eu não consigo dividir por outro número sem ser o 1 e ele próprio, né? A divisão não vai dar exata por qualquer outro número sem ser esses dois. Agora nós vamos ver uma definição para números compostos, né? Os números compostos são aqueles que resultam da multiplicação de números primos. Então, quando a gente tem uma multiplicação, um número que eu posso escrever como uma forma de uma multiplicação de números primos, eu vou chamar esse número de número composto, né? Na verdade, de uma maneira geral, o número composto é aquele que possui mais de dois divisores, né? Então, nós temos os números primos, que possuem dois divisores, o 1 e ele próprio, o próprio número, e o número composto, que possui mais de dois divisores. Um exemplo aqui, a gente está vendo nessa tabelinha, é o número 9, né? O número 9, ele é um número composto, e que os números primos estão marcados em amarelo, os que não estão marcados são os números compostos, com exceção de um que eu vou falar daqui um pouco. O número 9. Porque o número 9, além dele ser divisível por 1, 9 dividido por 1 dá exato, por 9, né? 9 dividido por 9 dá 1, exato. Ele também é divisível por 3. 9 dividido por 3 vai dar 3. O único número aqui, nesse caso, que nós devemos excluir da nossa lista é o número 1. O número 1 ele não se encaixa nem na característica de número primo, nem na característica de número composto, né? O número 1 ele só tem um divisor, que é ele próprio, o 1. Então, para ser primo, ele precisa ter dois divisores. E para ser composto, ele precisa ter mais de dois. Como ele só tem um divisor, que é ele próprio, então o número 1 ele não vai se encaixar nem na característica do número primo, nem na característica de um número composto. Como os números primos, a gente pode fazer o que a gente chama de decomposição, que nada mais é, ou fatoração, né, decompor em fatores primos, que esse instrumento, né, que a gente utiliza, esse mecanismo, vamos dizer assim, de decompor em fatores primos um outro número, é chamado de fatoração. A gente pode, através de um dispositivo prático, né, através de uma regrinha, a gente pode estar pegando esse número que é composto e transformando ele numa multiplicação de números primos. Como que a gente vai fazer isso, né? Como que a gente vai buscar isso? Através do dispositivo prático que nós vamos ver a seguir. Aqui nós temos dois exemplos, tá? Que eu coloquei para vocês, só para vocês visualizarem como que funciona esse dispositivo prático. Mas a partir de agora a gente vai ver como que funciona na prática, né? Como que nós fazemos para decompor
fazer a decomposição em fatores primos. Bom, nós vamos fazer agora 3 exemplos sobre a decomposição em fatores primos. Então, aqui a gente já tem a decomposição, os números primos, né, que são aqueles números, como eu já falei, que são divisíveis por 1 e por eles mesmos. A gente tem aqui o número 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e a continuidade depois, mas a gente vai se apegar primeiro a esses que estão aqui os menores, né, que a gente vai começar o nosso trabalho. Então, o primeiro passo para você fazer a decomposição em fatores primos é você traçar, né? Fazer um traço. Então, você quer decompor o 12, por exemplo. Então, você vai fazer um traço aqui para dividir o seu número em duas colunas. Essa primeira coluna é onde vão ficar os quocientes das divisões. Isso mesmo, a gente vai trabalhar com divisão agora. E nessa segunda coluna, nós vamos trabalhar com os divisores, que serão esses números primos que estão aqui, ó. Esses números primos, tá? Não há necessidade de você seguir a ordem, né? Dividir por 2, por 3, por 5, você pode estar alterando a ordem, mas a gente vai fazer isso para organizar o nosso trabalho. Então, vamos lá. 12. Eu vou escolher o número primo, e aí sim eu vou pegar o menor número primo, que é o 2, e vou ver que o 2, eu consigo dividir o 12 por 2. Então eu vou escolher o 2 para ser o primeiro divisor aqui da minha decomposição. Então aqui nessa segunda coluna eu vou colocar o 2. 12 dividido por 2 vai dar 6. Esse resultado, esse quociente da divisão de 12 por 2, eu vou colocar aqui embaixo, já que essa primeira coluna aqui é a coluna dos quocientes, ou dos resultados da minha divisão. Vou continuar. O 6, eu consigo dividir pelo 2, ou eu não consigo dividir pelo 2, eu vou ter que passar para o próximo número primo. O 6, eu ainda consigo dividir por 2, então eu vou dividir o 6 por 2 novamente. 6 dividido por 2 dá 3. Resultado, aqui nessa primeira coluna, divisores primos aqui nessa segunda coluna. Eu continuo no 2 ou eu passo para o próximo número primo, que é o 3? Eu vou ter que passar agora para o 3, já que a divisão de 3 por 2 não é exata. Então, o 2 não me satisfaz mais. Eu passo agora para o 3. 3 dividido por 3 dá 1. Quando nós chegamos em 1, é quando acaba a nossa decomposição. O que isso significa? Ó, nós fizemos essas divisões, né? 2, 2 e 3. Agora nós vamos estar multiplicando, né? Então aqui, ó, 2 vezes 2 e 2 vezes 3. Esse 2 vezes 2 vezes 3 é a decomposição do 12. Vocês podem perceber que existe até uma forma de fazer uma prova real para saber se a sua decomposição está certa. É só você dividir, né? 2 vezes 2 dá 4, e 4 vezes 3 vai ser igual a 12. Então, o 12, a forma decomposta, né? Decomposição em fatores primos, ou fatorada do 12, é 2 vezes 2 vezes 3. Né? Vamos fazer agora uma outra decomposição para fixar. Então, olha só, a gente tem aqui o 15. Nós queremos estar decompondo em fatores primos o 15, fatorando o 15. Então, o primeiro passo é dividir em duas colunas. Aqui é onde vão ficar os quocientes. Essa outra coluna, onde vão ficar os divisores primos, os números primos que eu vou dividir. Então, eu começo lá pelo primeiro número primo, ó. 2. 15, eu consigo dividir por 2? Não, porque 15 é ímpar. Então, eu não vou utilizar o 2 agora nessa divisão. Eu vou passar diretamente para o 3. 15, eu consigo dividir por 3? Consigo, porque 15 dividido por 3 é 5. Eu continuo no 3 ou eu passo para o 5? Passa para o 5, já que 5 dividido por 3 não dá um número exato.
5 dividido por 5 dá 1. Quando eu chego no 1, eu acabo a minha decomposição. Agora, para saber o resultado, basta a gente multiplicar. 3 vezes 5, né? Vai ser a decomposição do 15. Justamente 3 vezes 5 dá 15 mesmo, né? 15 é igual a 3 vezes 5. Pronto, eu decompus o meu número, né, em fatores primos. Eu fatorei meu número. Ó, mais um exemplo aqui, ó, 24. Primeiro passo é você fazer o traço da decomposição. Vai dividir em duas colunas. Os resultados da divisão e dos números primos, os divisores primos. 24, eu consigo dividir por 2? Consigo, 24 é um número par, então vamos dividir por 2. Agora, 24 dividido por 2 dá 12. Eu continuo no 2 ou eu passo para o 3? Se ainda der para dividir por 2, eu vou esgotar todas as possibilidades. Então, aqui, 2. 12 dividido por 2, 6. Continuo no 2 ou passo para o 3? Continuo no 2, porque 6 ainda é par, então eu posso dividir por 2 até enquanto eu tiver números pares dentro dos meus quocientes. Então, aqui, 2. 6 dividido por 2 dá 3. Agora, eu continuo no 2 ou eu passo para o 3? Eu continuo no 2 ou eu passo para o 3? Eu passo para o 3, né? Então, 3 dividido por 3 dá 1. Pronto, a minha decomposição acabou. Agora basta verificar o meu resultado. Ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 3 vai dar exatamente o 24. Quer dizer que a minha conta está certa. Então, aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Essa daqui, esse resultado que nós achamos, é a nossa decomposição do 24. Ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Então, nós estamos vendo aí, né, a decomposição em fatores primos, números compostos, que são esses números que nós podemos fazer a decomposição deles em fatores primos, né? Escrever eles na forma de uma multiplicação de números primos. Então, isso que é a decomposição. Eu já vou falando para vocês que esse último exemplo ele é um pouquinho maior, porque a gente vai trabalhar com um número um pouco grande, que é o 600, né? Mas, e também não há necessidade, né, de vocês começarem pelo menor número primo, que é o 2. A gente faz isso por uma questão de organização, né? Não precisa ser em ordem, mas a gente faz isso por uma questão de organização. Né? Então vamos lá? Então o primeiro passo para você decompor um número é você fazer o traço da decomposição, tá? Então eu vou fazer aqui um traço da decomposição e esse traço vai dividir em duas colunas. A primeira coluna onde vão ficar os quocientes, né, que são os resultados das divisões, e nós vamos utilizar bastante divisão agora. E a segunda coluna onde vão ficar os divisores, os números primos, que a gente vai usar para dividir os números que nós queremos. Então, a gente vai começar a dividir. Então, uma dica para vocês. Se o número é par, a gente sempre já vai para o número 2 dividir. Né? Então, a gente sempre divide por 2. Então, aqui, ó, 2, 3, 5. Então, se o número é par, aqui como 600, que termina em 0, eu já vou para o 2. Ó, 2, eu vou dividir os 600 e vai dar 300. 600 dividido por 2 vai dar 300. Aí eu continuo no 2 ou eu passo para o 3? Eu continuo no 2, já que o 300 ainda é par. Esgota as possibilidades com o 2 para vocês procurarem o próximo número primo, ou outro número primo, que vai dividir, né? Então, 300 dividido por 2 vai dar 150. 150 ainda é par, porque ainda termina em 0. 150 dividido por 2, eu continuo no 2 aqui, vai dar 75. Aí você pode falar assim, professor, agora a gente vai direto para o 5. Sim, se você quiser fazer em ordem, você não vai para o 5 direto. Ó. Como os 2 já esgotou todas as possibilidades, já que o 75 é um número ímpar, eu vou excluir o 2
e vou passar para o próximo número primo, que é o 3. O 75 eu consigo dividir por 3? Sim, pessoal, eu consigo dividir o 75 por 3, sim. Já que 7 mais 5 vai dar 12. E 12 é o múltiplo de 3. Então, 75 dividido por 3 dá 25. Eu continuo no 3 ou eu passo para o 5? Eu agora vou passar para o 5, já que 25 não dá exato na divisão por 3. Então, agora eu vou passar para o 5, né? 25 dividido por 5 vai dar 5. E eu continuo no 5 ou passo para o 7? Continuo no 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, aqui, o que eu fiz? Eu fiz a minha decomposição, né? Olha a minha decomposição dos 600. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Ó. O 600 é tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui, ó, é igual a 600. Vamos fazer nossa prova real para ver se dá certo? Né? Até agora a gente para por aí, mas se a gente quiser fazer a prova real, é mais fácil. Eu peguei os 600 e fiz a divisão só com os números primos, e fiz, ó, 2 vezes 2 vai ser igual a 4. 4 vezes 2 vai ser igual a 8. 8 vezes 3 vai ser igual a 24. 24 vezes 5 vai ser igual a 120. E 120 vezes 5 vai ser igual justamente ao 600. Quer dizer que a nossa conta está certa, a nossa decomposição está correta. E eu posso escrever o 600 como uma multiplicação de fatores primos, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5.